Próximo princípio, impessoalidade. Gente, esse é o princípio mais cobrado nas provas de concurso. O mais cobrado é agora, hein? Esse princípio, ele estabelece que a atuação do agente público deve ser impessoal. Ou seja, o agente público, ele não pode atuar para fins de beneficiar ou prejudicar o particular. Por quê? O administrador, ele deve atuar na busca do interesse público, né, em conformidade com a lei. Você não pode aí assumir um cargo público e atuar na máquina pública para beneficiar a sua família, beneficiar o seu amigo. Não, a sua atuação, ela é impessoal. Você não pode levar em consideração os seus interesses pessoais. Não. Você atua tão somente para alcançar o interesse público, entendeu? Prof, mas quer dizer que eu tenho que tratar todo mundo igual quando eu estiver lá exercendo meu cargo público? Não. Isso não se refere a conferir a todos o mesmo tratamento. Por quê? A administração ela não trata todo mundo da mesma forma, sabia? O Estado, gente, ele trata os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida em que eles se desigualam. É o que traduz aquele princípio da isonomia. Por quê? Isso para fins de reduzir a desigualdade. Sabia? Então o Estado ele não vai tratar todo mundo da mesma forma. Algumas pessoas precisam de um tratamento diferenciado. Me dá um exemplo. O indivíduo, gente, portador de deficiência, em algumas situações, ele encontra-se em uma posição de desigualdade frente a outra pessoa que não é portador de nenhuma deficiência, né? Por essa razão, e para fins de promover o que é isonomia material, para garantir que aquela pessoa tenha também acesso aos serviços públicos, né? E para reduzir as desigualdades, o acesso dessas pessoas aos cargos públicos, né? Para elas acessarem os cargos públicos, a gente tem uma reserva de cargos, né? Nos concursos públicos para os portadores de deficiência. Por que eles têm esse tratamento especial, prof? Porque eles estão em posição de desigualdade em muitas situações. Então, é feita essa reserva para que eles também possam acessar os cargos públicos. Isso é isonomia material. A administração trata eles de uma forma diferenciada para reduzir a desigualdade. Beleza, entendi. Gente, além disso, cabe destacar que quando o agente público pratica o ato, né, quando ele está exercendo a sua função, não é o servidor público que está ali atuando, mas sim o Estado por meio daquele agente. Quando você se tornar um agente público, você vai atuar em nome do Estado. E esse pensamento, ele traduz a teoria da imputação volitiva, na qual, gente, a vontade do agente público é imputada ao Estado. Então, quando você aí estiver exercendo o seu cargo público, e vamos dizer que você aí editou uma medida que causou um prejuízo a um particular, sabe quem vai se responsabilizar por essa medida, por esse ato que você tomou? O Estado. Sim, ele que vai se responsabilizar, porque você atua como um instrumento que o Estado tem para alcançar o interesse público. É logo que o Estado vai lá, indeniza o particular que sofreu um dano e depois verifica que você agiu com dolo ou com culpa, ele pode, em ação de regresso, pleitear de você a indenização que ele pagou para o particular, tá bom? Mas, em suma, né, quem se responsabiliza pela conduta dos seus agentes é o Estado. Isso traduz a teoria da imputação volitiva. A vontade do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido. Entendi. Além disso, gente, em razão dessa teoria, é vedada a realização de promoção pessoal, publicidade da figura do agente público, né, do prefeito, governador, presidente, nas medidas implementadas pela administração. Por quê? Uma vez que o ente estatal é responsável pela medida e não o agente público. Por exemplo, eu não posso colocar uma placa, obra do governador do estado de Minas. Poxa, aquela obra ali não é do governador, não é. O governador está executando aquela obra com dinheiro público? Não, é obra do governo do estado de Minas. O governador, ele não pode se promover, olha como é que eu sou bonzinho, olha eu estou fazendo essa obra, não pode se promover com as medidas da administração. Não pode não. Ah, entendi, prof. Prof, mas a gente tem que lembrar que o STJ, gente, ele reconhece a possibilidade de homenagear servidores ou autoridades que não mais estão em atividade. Por exemplo, é possível colocar assim, escola estadual construída com recursos financeiros repassados mediante convênio da União, e a gente pode dar o nome dela de Escola Nelson Mandela, que é o ex-presidente da África do Sul. Aí eu estou só homenageando, né, um político. Isso eu posso fazer? Sim, que não está mais em atividade. Isso eu posso fazer. Além disso, gente, em razão do princípio da impessoalidade, não se admite na administração pública a prática do nepotismo. Prof, o que é nepotismo mesmo? Gente, o nepotismo é o ato de nomeação de cônjuge, parente, companheiro,
Parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Quarto grau pode. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção. Como assim? Você aí assumiu um cargo público e agora você é o quê? Você é um diretor. E aí na sua diretoria existem vários cargos em comissão. E tá todo mundo da sua família de olho no seu salário, porque você tá ganhando bem, tá concursado. E aí? E aí que você pode o quê, gente? Você pode. Então você pensa: ih, vou dar um emprego para minha mãe, vou dar um cargo para meu pai, vou dar um cargo para meu irmão, aí ninguém vai me pedir dinheiro. Pode fazer isso? Não pode. Você não pode usar os cargos públicos para beneficiar a sua família. Isso é nepotismo. Prof, mas eu posso fazer o seguinte: eu posso falar com outro diretor ali para nomear minha mãe e eu vou nomear o pai dele? A gente pode fazer essa troca de favores? Não, isso é nepotismo cruzado, que também é vedado. Prof, mas assim, tá falando que eu não posso nomear parente até o terceiro grau. Eu posso nomear primo? Primo pode. Primo pode. Primo já é quarto grau. Primo pode. Beleza. Agora, um ponto importante sobre o nepotismo, né, gente? A gente tem que lembrar que, conforme o entendimento do próprio STF, a vedação ao nepotismo não se aplica à nomeação para exercício de cargos políticos, como o caso de cargo de secretário ou ministro de Estado. Nessas situações, não existe proibição para nomeação de parentes, desde que o parente possua condição técnica para exercer essa atividade. Como assim? Você foi eleita para ser governadora do Estado. Governador de estado é um cargo político, né? Você conseguiu ele mediante a eleição, você foi eleito, beleza. Sabe o que também é cargo político? Os cargos daqueles que estão no alto escalão do estado, né? Que estão no alto escalão do governo. Então, ministro de estado é um cargo político, secretário estadual é um cargo político, secretário municipal é um cargo político. E aí você tem aí um irmão que é um engenheiro muito competente, que ele tem especialização em logística, que ele é fera. E você pensa, poxa, a pessoa mais capacitada que eu conheço para ser secretária de Transportes e Obras Públicas é o meu irmão. Será que eu posso nomear o meu irmão para ser secretário? Será que não vai ser nepotismo? Você pode, gente. Nesse caso, para nomeação em cargos políticos, a vedação ao nepotismo não alcança a nomeação para cargos políticos. Então, você pode, sim, nomear o seu irmão para ser secretário, né? Desde que ele tenha condição técnica para exercer aquela função. Lembrando que isso é questão de prova, hein, gente? Beleza. Gostou desse conteúdo? Quer ter acesso a ele completo? Mais perguntas e respostas? Acesse o link na descrição do vídeo aqui embaixo e seja aprovado 3 vezes mais rápido.